Ordem divina, renascer e completude em Cristo. 13 anos se passaram desde que o Senhor levantou este ministério como voz e testemunho entre as nações. Prepare-se para viver 3 dias de mover sobrenatural, marcados por renovação, plenitude e revelação da Palavra de Deus. O número 13 não marca apenas anos de existência, mas 13 anos de propósito, conquistas e fidelidade do Senhor sobre este ministério. Nos dias 7, 8 e 9 de novembro, você não pode ficar de fora. Este não será apenas um evento. Será um divisor de águas, um chamado celestial para renascer em Deus e entrar na plenitude do seu propósito. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós vivemos hoje num tempo em que há uma crise do valor da lealdade. There's a crisis in the world today regarding the value of loyalty. Loyalty, lealdade. Lares se destroem, casamentos desmoronam, famílias se decompõem, igrejas dividem-se, nações vão à falência, organizações implodem, amizades destroem-se, relacionamentos amorosos terminam em pancadaria por causa da ausência desta palavra chamada lealdade. Esta é uma das razões por que você não confia em ninguém hoje. Porque você está à procura de pessoas leais. You're looking for loyal people. Não há nenhum progresso que possa ser feito na ausência de pessoas leais à visão, à causa do reino de Deus na terra. Jesus Cristo ministrou durante 3 anos e meio. E uma coisa interessante é que durante os 3 anos e meio, ele focou-se em apenas ter 12 homens. Ele ministrava para as multidões, curava-os em massa. Algumas vezes vinham ter com ele e pediam que tocasse nas roupas dele. E todos que tocavam nas suas roupas, eram curados. Em massa. Curava-os em massa. Libertava-os em massa. Numa outra ocasião, multiplicou pão e peixe e eles comeram em massa. Cerca de 5.000 homens comeram em massa. Mas no fim do dia, Jesus ia a um lugar somente com os 12. E nós completamos 12 anos do ministério. Este número 12 é um número divino. E não é coincidência a igreja completar 12 anos agora. É a ordem divina. Deus programou assim, para que fosse este ano. Porque Deus nos deu o 7º anjo com o qual nós andamos, em preparação à vinda de Jesus Cristo. O ano de 2025 será um ano atípico para o mundo inteiro. Ok? Alguns de vocês que gostam de fazer planos poderão se encontrar a se render aos planos maiores de Deus para vocês, no lugar dos vossos. Jesus escolheu 12 homens e andou com eles 3 anos e meio, instruía-os, ensinava-os, guiava-os como um pai. Ele era o consolador. Por isso que ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Lembra-se do que ele disse? Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Eu rogarei ao Pai, João 14,16, Ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro Paraclete, outro advogado, outro conselheiro, outro intercessor, outro fortalecedor, para que fique convosco para sempre. Referia-se ao Espírito Santo. Jesus estava a sair do mundo físico para o mundo espiritual, para o céu. Voltava para o Pai, de onde ele veio. E as últimas palavras dele, parte delas foram: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações para Cristo. Nations for Christ. Go into all the world and make disciples of all nations. Make them my disciples. Faça-os serem meus discípulos. Eu fiquei convosco 3 anos e meio. Judas traiu-me e saiu do grupo. Mas vocês irão para o mundo inteiro e vocês farão discípulos de todas as nações. O plano dele não era só ver as igrejas cheias de pessoas a cantar e a dançar só. Ele estava à procura de matetes, estudantes da palavra. Ele não nos chamou para sermos religiosos, mas para sermos estudantes da palavra, para podermos aprender dele e sermos transformados, para sermos a luz do mundo, para que o mundo olhe para nós e veja Cristo em nós, para que sejamos a imagem visível do Jesus invisível. Hoje as pessoas estão à procura de Jesus. Eles querem ver como aquelas palavras daqueles gregos foram ter com André e com Simão, com os discípulos. Disseram: senhores, queremos ver Jesus. Uau, que pedido daqueles gregos. Disseram: senhores, we want to see Jesus. We want to see Jesus. Hoje o mundo quer ver Jesus. Mas eles olham para a igreja e não estão a ver Jesus. Eles olham para pastores, olham para cristãos, olham para religiosos e não estão a ver Jesus. Eles olham para você, estão a ver políticos. Eles olham para você, estão a ver homens e mulheres de negócio. Eles olham para você, estão a ver pessoas cheias de ódio, de inveja, de rancor. Estão lá para você, estão a ver ladrões. Estão lá para você, estão a ver feiticeiros. Porque a vida que você vive lá fora não reflete o Cristo que você diz que vive dentro de você. A vida que você vive lá fora deve refletir o Cristo que vive cá dentro. Quando há uma contradição entre o Cristo que vive dentro e a vida que vives fora, Jesus sai fora de você. Há muitos que confessam Jesus, mas o Espírito Santo os abandona há muito tempo. Eles têm unção, eles têm o poder, mas não têm a presença. Eles têm a memória em decoro os versículos da Bíblia, mas eles não têm o autor desses versículos. Não têm a presença de Deus. Por isso que Davi disse: Senhor, não me lance fora da tua presença. Leva tudo, mas não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Leva-me tudo, não o Espírito Santo. Don't take away your Holy Ghost from me. You can take everything. Leva-me tudo. Pode levar os meus carros, pode levar as minhas casas, pode levar a minha roupa, pode levar tudo que eu tenho, mas não me tire a tua presença, não me tire o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença, porque foi graças a esse Espírito Santo que pegou aquele 8º filho de Jessé, o menor, aquele que o pai nem queria que fosse ele. O pai trouxe Abinadab, o pai trouxe os outros mais velhos, e Deus não o chamou. Deus disse: eu quero aquele miúdo, I want that boy. Eu quero aquele rapaz que está a pastar ovelhas, que está a cuidar das ovelhas, para cuidar do meu povo.
Deus viu o coração para servir em Davi. Ele disse: eu quero este. E Deus ungiu com óleo por meio de Samuel. E o Espírito de Deus veio sobre Davi. Quando o Espírito veio sobre Davi, Davi foi transformado num outro homem. É por causa daquele Espírito que ele matou Golias. Foi por causa daquele Espírito que ele se tornou rei. Foi por causa daquele Espírito que ele teve tudo que tinha. Foi por causa daquele Espírito que ele casou, que teve família, que teve casa. Agora ele diz: Senhor, podes levar tudo, mas não me leve aquele que me deu tudo. O teu Espírito Santo. Take him away from me. Don't take him away. Vivemos em tempos hoje em que muitos irmãos são tambores vazios. Não tem nada dentro. São cheios de versículos, mas vazios de Deus. Por isso não tem alegria. Por isso que não tem paz. Vir à igreja para eles não muda nada. Por quê? Porque você não pode ir à igreja quando você ainda não é a igreja. E as pessoas que estão lá fora estão à procura de esperança, de espelho. Eles encontram com o espelho de Cristo partiu-se. Porque você perdeu a sua identidade. You lost your identity. You don't know who you are anymore. Não sabes quem és. Nada vai preencher o teu vazio quando o Espírito de Deus está abandonado. É que Deus está à procura desses homens e mulheres que serão leais. Quem diria que Deus iria levar um rapaz de lá da vila de Boanla para o tornar profeta das nações? Só Deus, only God. Only God. Quem diria que vocês estariam aqui a sair de Cabo Verde, de América, de Europa, vir aonde? How did you come here? What have you come to see? O que vieste a ver? What have you come to see? E se Deus fez isso por mim, no fim desses 3 dias, Ele fará algo para você. Não do something for you. Não importa onde você nasceu, em que circunstâncias você nasceu, Deus tem um projeto para a tua vida. God has a project for your life. Não acabou até Deus dizer acabou. It's not over until God says it's over. Quem tem o apito final da tua vida é Deus. Há pessoas que depois desses 3 dias olharão para trás e dirão: meu Deus, obrigado, thank you. Nós servimos a um Deus que faz milagres, que não pede permissão para agir a favor daqueles que o buscam. Você pode ter vindo aqui hoje como vendedor de pão e badia, para na segunda-feira se tornar CEO de uma empresa. Você pode ter vindo aqui com currículos rejeitados em todas as empresas, e amanhã os que rejeitaram virem com currículos na tua empresa a pedir emprego. Você pode ter vindo aqui, passou menopausa e não consegue conceber, já tem 40 e tal, 50 e tal anos, e Deus decidir dar a você pela primeira vez 10 filhos numa única gravidez. He can do it. Então não te suicides, não. Não acabou. Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Raise him up. Ele não disse que os teus irmãos familiares vão te levantar. Ele disse: o Senhor te levantará. Ordem divina.
Renascer e completude em Cristo. 13 anos se passaram desde que o Senhor levantou este ministério como voz e testemunho entre as nações. Prepare-se para viver 3 dias de mover sobrenatural, marcados por renovação, plenitude e revelação da Palavra de Deus. O número 13 não marca apenas anos de existência, mas 13 anos de propósito, conquistas e fidelidade do Senhor sobre este ministério. Nos dias 7, 8 e 9 de novembro, você não pode ficar de fora. Este não será apenas um evento. Será um divisor de águas, um chamado celestial para renascer em Deus e entrar na plenitude do seu propósito. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.